Atlético Goianiense, Grêmio, tem 2 jogos a menos. Corinthians e Fluminense. Corinthians, 9 pontos. Fluminense, 6 pontos. Olhem aqui, o Corinthians venceu apenas um jogo. E o Fluminense venceu apenas um jogo, que foi contra o Corinthians, em São Paulo. O único time que o Fluminense venceu no campeonato foi o que está acima dele na classificação. Os dois fazem campanhas medíocres, com apenas uma vitória em 13 jogos. O Corinthians empatou 6 vezes, o Fluminense 3. Por isso o Corinthians está aqui, ó, com 9 e o Fluminense com 6. Mas, galera, eu vou falar um negócio para vocês. O time do Fluminense, ele é muito melhor tecnicamente do que o time do Corinthians. O Fluminense tem mais qualidade para sair dessa situação. Mas os dois estão muito enrolados. Muito enrolados. Restam 25 jogos. Eles precisam chegar ao número seguro de 45 pontos. Vamos lá, fazendo a matemática aqui. O Corinthians tem 9 pontos nesse momento. Ou seja, o Corinthians precisaria fazer 36 pontos para chegar ao número de 45. E o Fluminense, 39 pontos para chegar ao número de 45, que é um número que os matemáticos dizem que traz uma certa segurança. Eles terão 25 jogos pela frente, né? Isso tudo é questão de matemática. Vamos lá. 25 jogos pela frente. Eles terão 75 pontos a disputar. Para chegar no mínimo, o Fluminense precisará fazer 39 pontos de 75 que irá disputar e o Corinthians 36. Olha, é uma situação muito complicada, hein? Porque são times grandes, times de muita torcida, principalmente o Corinthians, que é um time que tem uma torcida gigantesca, que só perde em tamanho para a torcida do Flamengo no Brasil. A pressão é absurda. Jogar em time grande nessas horas é muito complicado. E eles já caíram. O Corinthians caiu uma vez, o Fluminense já caiu algumas vezes. Eu não me recordo agora aqui a quantidade de descensos do Fluminense. E isso aumenta ainda mais a pressão. Até porque são times que nos últimos anos, neste século, foram times vencedores. O Corinthians ganhou tudo e o Fluminense ganhou 2 campeonatos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil. O Fluminense teve bons momentos. O Fluminense acaba de ganhar a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana. O Fluminense pode se tornar o primeiro brasileiro campeão da Libertadores rebaixado no ano seguinte. E hoje em dia isso é uma realidade, infelizmente. Porque, gente, o Fluminense tem um elenco tecnicamente que é bom. Tem qualidade o Fluminense. Mas grande parte deste elenco tem uma idade elevada e que não consegue competir mais. Um dos erros do Fernando Diniz, que montou este elenco junto com a diretoria do Fluminense, foi querer muitas vezes colocar esses caras todos juntos. O Felipe Melo junto com o Marcelo na defesa, o Renato Augusto junto com o Ganso no meio campo. Não dá para competir. O Fluminense ainda perdeu o André machucado e o Arias, que está na seleção da Colômbia, que são 2 jogadores fundamentais na equipe do Fluminense. Então a situação do Fluminense é dramática e o Fluminense hoje fez a contratação de Mano Menezes.
É isso aí que você está ouvindo. É uma mudança radical, completamente. Não tem nada a ver com o Diniz. E eu diria que não tem nada a ver com o elenco que o Fluminense montou. Thiago Silva está aí, vai estrear depois do dia 10 de julho. É mais um veterano com muita qualidade. O Thiago Silva é um zagueiro monstruoso. Mas é um jogador de 39 anos que vai entrar nesse momento delicado e é mais um jogador de idade avançada. E o Mano Menezes, ele normalmente joga com equipes que se defendem bem e são reativas, equipes de contra-ataque. Como é que ele vai fazer para montar esse time do Fluminense? Ele vai deixar boa parte desses caras experientes fora do time, no banco de reservas, porque aí tem um detalhe também. A qualidade do elenco do Fluminense, ela está concentrada nos veteranos. Se você tirar os veteranos, tem jogador de qualidade? Tem. Arias é excelente. André é excelente. A partir daí já começa a ficar mais difícil. O John Kennedy é muito bom, mas, né? Todo mundo sabe disso. Já começa a ficar difícil. Tem o Cauã Elias, que é uma promessa, é um menino. Alexander, que nunca mais voltou a jogar bem depois da lesão, nunca mais foi o mesmo cara. O Martinelli está muito desgastado, é um jovem. Então, esse é um detalhe. Eu estou curioso para ver, porque o elenco do Fluminense, em boa parte dele, técnico, qualificado, ele não tem nada a ver com o estilo do Mano Menezes. Um estilo de muita marcação, de muita pegada, um estilo que chama o adversário e vai para cima. Os times do Mano sempre foram assim. Como é que vai fazer? Claro que o Mano é um profissional muito experiente e vai dar um jeito de se adaptar a isso aí, mas ele tem que achar o melhor para o Fluminense. O Fluminense, nesse momento, precisa voltar a competir e talvez tenha que abrir mão um pouco do talento. Usar o talento em doses separadas. Thiago Silva vai jogar, obviamente. Mas, por exemplo, não dá para botar Renato Augusto e Ganso juntos. Não dá para ter Felipe Melo, Marcelo, Thiago Silva. O Fluminense não pode ter a defesa com Fábio, Samuel Xavier, que tem 35 anos, Thiago Silva, 39, Felipe Melo, 40 e Marcelo, 36. Isso não vai acontecer. Se acontecer, já era. Não dá. Então eu estou muito curioso para ver como é que o Mano vai trabalhar no Fluminense e esse desafio de tentar tirar o time dali da lanterna e manter na primeira divisão. Porque a ambição do Fluminense hoje no campeonato é ficar na primeira divisão. O Corinthians, na minha opinião, tem um problema maior do que o Fluminense. O Corinthians tem menos qualidade que o Fluminense. E está muito mais bagunçado do que o Fluminense. O Fluminense não é um primor na parte financeira, não está sobrando dinheiro no Fluminense, mas o Fluminense é melhor administrado do que o Corinthians. A casa está mais arrumada e o elenco do Fluminense tem mais qualidade. Então, olhando para os dois, que são seríssimos candidatos ao rebaixamento, em 13 rodadas ganharam apenas um jogo, e por isso já dá para afirmar que os dois são candidatíssimos ao rebaixamento, eu vejo mais condições de sair no Fluminense. O Corinthians, acabo de assistir Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras não fez muita força, não foi brilhante, e mesmo assim venceu o jogo por 2-0 com muita tranquilidade. Não há competição hoje entre Palmeiras e Corinthians. O Corinthians tem muitas limitações. O Antônio Oliveira vai acabar sobrando para ele, né? Tá balançando, balançando, balançando. Aí a pergunta, vai trazer quem para o lugar dele?
né? Um dos que muito se falava, o Mano foi para o Fluminense. Vai acabar sobrando para o treinador. Mas, sinceramente, acho que Corinthians e Fluminense terão um campeonato muito angustiante nessas próximas 25 rodadas. Porque se em pontos corridos cada jogo é uma decisão, para Fluminense e Corinthians será ainda mais decisivo. Podemos colocar o Grêmio nesse balaio? Podemos, mas o Grêmio tem o seguinte, o Grêmio tem 2 jogos a menos. E eu acho que o Grêmio tem uma equipe mais competitiva do que Fluminense e Corinthians. Dos 3 citados, o Fluminense é o que tem o melhor time tecnicamente, mas tem essa situação da média de idade elevada que pode dar uma atrapalhada na competição da equipe. O Mano vai ter que conversar com a galera e falar o seguinte, ó, vou ter que deixar vocês no banco aqui. Uma hora eu boto um, outra hora eu boto outro, no máximo 2, porque se botar 3 já começa a complicar. Curioso. Eu acho que realmente Fluminense e Corinthians estão bem encrencados no Campeonato Brasileiro. Será que eles vão sair? Eu acho que o Fluminense tem mais condições do que o Corinthians. E o Grêmio, eu acho que é um time que pode escapar, porque ele tem jogos a menos, dependerá dos resultados. Já na quinta-feira teremos um Grêmio e Palmeiras, excelente jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro. A chance de termos uma Super Série B em 2025, ó, já estão até se manifestando aqui, os secadores, é grande. Pode esperar.